Hoje vamos ter um bate-papo muito legal aqui. Um protetor que veio há alguns anos, desde 2010, Paulo Santangelo, ele que tem mais de 200 cachorros aqui, uma área privilegiada, um espaço bacana, ele que é um protetor que vem realizando um trabalho sensacional aqui, aqui em Santa Catarina. E vamos bater um papo com ele. A primeira pergunta, Paulo, como é que começou, como é que foi esse teu início na proteção, como protetor e como, enfim, cuidando dos animais? Como é que começou isso aí? Eu vim morar aqui em 2010, eu sou engenheiro de telecomunicações, eu vim transferido de uma empresa multinacional. Eu vim há muito tempo para Santa Catarina e um dos lugares que eu conhecia era Guarda-Embaú, que eu gostava muito. E quando eu vim trabalhar numa empresa em Capoeiras, e como eu vi que não era dentro da ilha, eu falei, talvez morando no continente fosse mais fácil o acesso para lá. E como eu conhecia Guarda-Embaú, era um lugar que eu sempre gostei, eu acabei alugando uma casa lá e comecei morando na Guarda do Embaú. E todos os dias eu tinha que ir para Capoeiras, tá? E o trajeto para Capoeiras, eu precisava passar pela Praia da Pinheira, Praia do Sonho, passagem do Maciambu, que hoje em dia eu conheço bem, na época eu não conhecia, né? Mas são regiões que tem muitos cachorros abandonados, muitos cachorros necessitados, que as pessoas geralmente não olham e que na época eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa. Mas você nunca foi protetor, nunca tinha tido contato em proteção animal, nunca tinha tido um animal? Não, eu sempre morei em apartamento, cidade grande, nunca tive um animal de estimação na vida. E aqui, passando todos os dias, né, é difícil você virar a cara, você fechar os olhos, você vai observando, né, muitos cachorros pela rua e pensando, eles estão vulneráveis ali, é um lugar que as pessoas também não respeitam a questão da velocidade, passam em alta velocidade num lugar que deveria ser mais monitorado, deveriam ter mais lombadas, mas aí eu comecei a olhar para eles e vi que eu tinha que fazer alguma coisa, tá? Daí eu resgatei um cachorro atropelado, tive um pedido de ajuda, fui, ele estava com a mandíbula quebrada e eu levei para a clínica veterinária e comecei a entender mais sobre a necessidade dos cães, né? E a partir daí eu falei, depois dele recuperado, eu falei, vou começar a participar de feiras de adoções. Aí contactei umas pessoas e tinham feiras de adoções ocorrendo por São José, Florianópolis, Palhoça, e comecei a participar dessas feiras para tentar doar esse cachorro, tá? Só que, em contrapartida, eu morando na Guarda-Embaú, eu também observei uma cadelinha que todos os dias vinha na porta da minha casa. E eu comecei a alimentar elas todos os dias que eu saía cedo do trabalho, ela estava no mesmo lugar. E eu comecei a botar comida para ela e ela vinha aparecendo todos os dias. Depois de um certo tempo, ela parou de aparecer. Aí eu comecei a ficar preocupado. Eu falei, como é que essa cachorrinha, vinha aqui todos os dias e de repente ela sumiu? E eu fiquei atento para isso, né? E preocupado, né? Eu nunca tive preocupação com cachorro, não tinha preocupação com praticamente nada, né? E eu fiquei pensando se poderia ter acontecido alguma coisa com ela, tudo. E ficou um mês mais ou menos sem aparecer. Depois disso, ela apareceu do nada, um dia de chuva, bem magrinha e com as tetas inchadas. E eu, por não entender sobre cachorros, eu acabei trazendo ela para dentro da minha casa. Ao invés de botar comida na porta de casa, eu coloquei ela para dentro de casa e ela entrou. E nesse dia eu fechei a porta e fui pro trabalho. Quando eu voltei do trabalho, ela... Esse foi o teu primeiro resgate? Foi o teu primeiro atropelado que eu peguei, eu levei pra clínica e depois, como eu não tinha muita experiência com ele, eu coloquei numa hospedagem, lá no Rio Vermelho. E eu participava das feiras de adoção para tentar doar ele, inclusive ele foi muito bem doado. E eu tive até contato com a moça que adotou ele há um mês atrás mais ou menos, coincidentemente. E ele tá super bem. Eu apelidei ele de Mandíbula, que ele tinha quebrado a mandíbula, e o nome dele é Mandi, até hoje. E ela falou que ele tá muito bem, isso aí foi em 2012. E esse foi o único contato que eu tive com ele, tá? E eu deixei ele numa hospedagem e sempre que ocorriam essas feiras, o dono da hospedagem levava ele para mim, que ele tinha outros cachorros também de protetores que estavam na hospedagem, que ele tinha que fazer esse translado para a feira.
Então só esse tinha sido o único contato anterior com outros cachorros. Daí essa cadelinha ficou dentro da minha casa. Quando eu voltei à noite, ela tinha destruído praticamente a casa toda. As tetinhas dela estavam muito inchadas, né? E eu pensei assim, ela deve estar prenha. Então eu vou manter ela dentro da minha casa. E quando ela tiver os filhotes, eu participo de feiras de adoções e tento doar ela. Tento doar os cachorros, vou castrar ela, vou tentar um lar para ela também. Só que no dia seguinte eu mantive ela dentro de casa, eu vi que ela estava cada vez mais inquieta, né? E eu, inexperiente, fui pro trabalho, deixei ela dentro de casa presa, ela também destruiu praticamente tudo, parecia que ela estava querendo sair. Daí eu falei, vou levar num veterinário para ver o que está acontecendo. Levei numa clínica, acreditei na clínica, eles fizeram um raio-x e falaram, não, ela não tá prenha, ela não tem cachorrinho nenhum. E o diagnóstico deles, dado por eles, foi que ela estava com uma gravidez psicológica. Jorrando leite com gravidez psicológica. Eu fiquei meio assim, não conhecia, né? Acreditei. Só que no dia seguinte ela estava muito mais. E eu falei, cara, alguma coisa anormal tá acontecendo nela. E eu falei, vou tentar uma... Aí perguntei sobre outra clínica, mais assim, talvez experiente, melhor. E me indicaram essa outra clínica que eu levei ela. Quando eu levei ela, o veterinário lá viu no raio-x, não tinha realmente nenhum feto. E ele falou pra mim, meu amigo, essa cadela, ela já teve filhote em algum lugar. Ela estava amamentando em algum lugar e você segurou ela dentro da tua casa. Aí ele falou, vai lá e devolve ela onde você pegou. Eu fui correndo, soltei ela na porta da minha casa e ela vupt no meio do mato para onde ela sempre ia todos os dias. Ela se alimentava e ia para o meio do mato. Daí o que aconteceu? Ela ficou uns 2 ou 3 dias sem aparecer. E quando ela apareceu, ela estava praticamente, as tetas dela estavam todas murchas, ou melhor. Eu imaginei que ela tivesse encontrado os filhotes amamentaram nela e sobreviveram. Então eu tinha passado uns 2, 3 dias muito mal, muito triste. Ok, Paulo, a gente vai agora pro intervalo. A gente volta com a continuação dessa história que é legal. Valeu. Tá bom. Agora vamos indo lá pra cima que a gente vai conhecer a história da cachorrinha. Vamos terminar aquela história pra gente ver como é que ficou, como é que tá essa cachorrinha do Paulo, que ele resgatou. A minha primeira cachorrinha, vamos lá, é a Dorinha. É a número 1, né? É a número 1, a Dorinha. Todos são número 1, na verdade, mas ela tem uma história mais comovente, assim, mais agravante, eu sei. Sim, mas foi ela que deu início a tudo, né? Exatamente, foi ela que conseguiu, sei lá, como é que eu me sensibilizar a respeito dos cachorros, porque eu nunca tive contato com um cachorro na vida e ela sendo a primeira, ela me deu uma lição que eles precisam realmente da gente. Eles são completamente vulneráveis e dependentes do ser humano. Vamos lá então? Vamos lá com a gente conhecer a Dorinha, vamos lá. Bom, Paulo, aqui no meio dessa cachorrada linda, olha só que coisa mais querida. Vamos finalizar agora, vamos mostrar quem? A Dorinha, ela que foi a... Essa aqui é a Dorinha, foi a que originou tudo, ela que tocou meu coração aqui em Santa Catarina, foi aquela que eu peguei prenha e pensei que ela... Prenha não, que eu peguei ela com os filhotes no mato e pensei que ela tivesse prenha. Ela é a Dorinha, essa aqui é a Kiara, que é a filhote dela, que era a bolinha de pelo que estava no meio do mato, isso em 2012. E esse aqui é o Bolinha. Também é filhote dela? Filhotão dela, olha lá, é igual, ó. Exatamente. E ainda tem, só que essa daqui que parece com ele, ela adotou ele como filhote. E ainda tem aquele ali que é mais medrosinho, que também é da mesma família, tá? Que legal. Mas a Dorinha é essa aqui, ó. Essa aqui é inseparável, não consegui doar, não dou pra ninguém. E a Kiara é a filhotona dela também, que, né, Kiarinha? Que são os amores da minha vida. Todos são. Mas esses daqui tem... São mais especiais, né? Não é que sejam especiais, todos são especiais, mas esses daqui tem, como você falou, tem a história pra contar, né? Uhum. Kiara, né, Dorinha e o Bolinha, né? Que lindo, Bolinha. Eles só querem isso, gente, eles só querem amor, eles são completamente dependentes de nós. Se eu tivesse deixado eles lá onde eles estavam, provavelmente eles não estariam aqui mais com a gente. Né, Dorinha? Olha, Paulo, que eu tenho o meu sentimento aqui assim, ó,
como fazendo parte da proteção, a gente como também tendo associação, é te agradecer por esse trabalho fantástico que você faz, voluntário, do teu próprio bolso, né, envolvendo toda a tua estrutura de vida, tudo que você fez até hoje, né, por esses animais que estão aqui. Então, a gente encerra agradecendo a você por esse trabalho que você faz fantástico. Muito obrigado, de coração, por tudo que você tem feito por esses animais que estão aqui. Eu que agradeço aí a oportunidade para vocês poderem estar mostrando isso aqui. Na verdade, eu não faço isso para mostrar para ninguém. Eu que só tenho que agradecer por eu ter tido essa oportunidade de poder cuidar dessas vidas. Isso aí, gente. Então, olha, maus tratos é crime, hein? Então, vamos lá. Não vamos abandonar, não podemos abandonar. E além disso tudo, além de maus tratos ser crime, maus tratos também é você não prestar socorro ao animal, ou não cuidar da saúde dele. Quer dizer, então assim, além de bater ou então ter um animal em situação de risco, também não dá prestar socorro, prestar, né, atendimento veterinário também é crime, é maus tratos. Tá bom, gente? Vamos lá, até o próximo programa então. Um abraço.